nós começamos na terça-feira, onde o apóstolo Paulo ele diz uma coisa muito importante. Quando Paulo escreve a Timóteo, la primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: e nós hemos começado a fazer uma pesquisa quais são o que Paulo fala na primeira carta de Timóteo. La primera carta de Timoteo, versículo 4, Paulo fala assim. Capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Ora, o Espírito expresamente diz que nos últimos dias, en los últimos tempos, algunos deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentira, em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro. Nós temos que conhecer isto. Quais são as doutrinas do demônio? Porque João, em 1 de João, ele fala en la primera carta de João, para que os irmãos no tenham uma ideia de lo que nós hemos estado estudando. Perdão, es en la segunda carta de João. Segunda carta de João. Entonces, en la segunda carta de João, versículo 9, João fala assim: todo aquele que transgrede e não permanece na doutrina de Cristo não tem o Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxe essa doutrina, não ora se vai em vossa casa, nem tampouco o saúde. Então, nós temos acá que conhecer quais são as doutrinas de Cristo e quais são as doutrinas de Satanás. O mundo inteiro está em trevas, incluído nós. A noite nós vimos que estamos em treva. Então, você conhece este livro? Bem, vamos a ver acá. Uma das coisas, irmãos, é que nós pouco leemos estes livros. Y por lo tanto, irmão, a nosotros nos ven alguien y nos falan, ¿no?, de alguma coisa, y si es o presidente, ¿no?, de la iglesia adventista,
imagino que debe saber mucho, ¿verdad? Y si viene alguien con un doctor en teología, nosotros aceitamos porque pensamos de que esas personas conocen mucho. ¿Sí? Nos, cuando leemos a Pablo en Filipenses, él fala sinceramente, dice, eu fazia isso porque meu pai me ensinaram a perseguir a seita de Cristo. Porque Pablo pensaba de que Cristo era una mentira. Porque así él fue enseñado por los judíos. ¿Entienden ustedes? ¿Por qué mataron los judíos a Cristo? Porque pensaron de que todo lo que él les falaba era mentira. Y Cristo, cuando faló hacia los judíos, él les declaró, su pai odiaba. Mas los judíos pensaban, no, cuando Cristo hizo un milagre, los judíos falaron así, por el poder de Satanás, él no feita fuera a Satanás. Y nos hemos llegado a los últimos días. Aquí es donde nos tenemos que comprobar cuál es la doctrina de Cristo y la doctrina de Satanás. ¿No? Entonces, en este libro, hermano, dice así, a través de los dos grandes euros, a inmortalidade da alma e a santificação do domingo, Satanás irá levar o povo para se vengar. Aquí vemos 2 euros. ¿Sí? Y la mayoría, o no decir casi el 100% de los que no decimos que somos hijos de Dios, aceptamos esto. Doctrina de Satanás. Doctrina de demonios. La inmortalidad de la alma es una doctrina de demonio. ¿Sí? Ahora, nosotros los adventistas del séptimo día hemos aceptado esto, sí. Tristemente sí, la persona que no estudia acepta. Mas que deseamos conocer la verdad porque estamos en los últimos tiempos. Tenemos que ser consistentes con las escrituras. Y el segundo error es la santificación del día domingo. Ahora, casi el 90 y tanto por ciento de los adventistas del séptimo día terminarán guardando los días domingo. Entonces, estos libros nos dan a nosotros una claridad del asunto de que nos estamos enganando. Entonces, aquí tenemos 2 errores, hermano, doctrina de Satanás, que todas las iglesias, ¿sí? Llámese como se llame, según nombre, han aceptado esto. La inmortalidad del alma. ¿Sí? Todas las personas aceptan que cuando un creyente no sea de cualquier iglesia, cuando muere, ¿hacia dónde va? Hacia los cielos. Una mentira de Satanás que le hizo a Eva, en Génesis. O Señor va a morir. Dios había falado, que él había dado moriría. Y Satanás engañó a Eva, o Señor va a morir. Y si nos, por falta de tiempo, nos vamos a ver, hermanos, que tristemente los adventistas del séptimo día hemos aceptado la inmortalidad de la alma de forma, recuerden ustedes que Satanás para este tiempo él trabaja como un profesional.
¿Sí? ¿Aceitaron los judíos la inmortalidad del alma? Sí. Mas habían un de los fariseos, no, de los judíos, que ellos no creían en la resurrección. ¿Sí? Y entre el pueblo judío habían varias facciones, o sea, varios grupiños, ¿no? Que ninguém se amaba. Los más ruines eran los samaritanos, que pertenecían al pueblo judío, más los judíos no amaban, y ni entre ellos se amaban. ¿Sí? Y la gente como nos, el pueblo judío, aceitaba lo que ¿no? Caifás, Anás y todas esas filhos de Satanás falaban. Porque si nos leemos en Lucas, Anás y Caifás ¿no? gritaron a Pilato: "Den muerte a Cristo". ¿Y qué fez el pueblo? ¿Sí? Dice que todo el pueblo judío faló así: no queremos a él, queremos a Barrabás. Y nos estamos hoy en la misma situación de los judíos, escogiendo a Cristo o a Barrabás. Es muy duro, ¿verdad? Porque nos hemos crecido con la idea, ¿sí? Que nos vamos a ir ¿a dónde? A los cielos. Mas es preciso de que estas cosas las estudiemos, las comprendamos, porque el fin está perto. Entonces, vamos a ver en este libro de la Irmã Joy, no, primero vamos a ver este, ¿no? De la Irmã Joy. Y si você acredita, bom, e se não, okay. Escutem esto, irmão. Eva había sido criada y se sentaba, ¿no? Como si fuera una crianza. Eva. Escutem lo que la Irmã Joy fala sobre Eva. Era agradable ao paladar Eva, enquanto coma tinha a impressão de sentir um poder vivificador. Imaginou-se como se estivesse, entretanto, em uma esfera mais elevada da existência. Sem receio, pegou e comeu. Agora, dice, então, tendo transgredido, tornou-se o agente de Satanás. Que somos nós, irmão, segundo a Irmã Joy? Agente de quem? De Satanás. Aceite-lo? Mas nós podemos demonstrar com a Bíblia que sim. Pela Bíblia várias coisas. Os Espíritos mostram pela Bíblia que nós somos imortais. Somos quê? Imortais. Somos imortais? Sim, os Espíritos provam pela Bíblia que somos imortais. Então, se usa mal a Bíblia, fica mal a Bíblia. Ok, então esse é um erro de quem? Que falou o Senhor em Gênesis 2? Busca em Gênesis 2.
Gênesis 2, versículo 16. Vamos a ver si la palabra del Señor nos confronta hoy. Gênesis 2, 16. El Señor Deus ordenó ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele tu não comerás, pois no dia em que dele comerás, tu certamente morrerás. ¿Sí? Nos morimos. Eso da una demostración de que ya somos inmortales. ¿Os acreditan de que no somos inmortales? No. Ahora, la serpiente, sí, ella faló con Eva así, capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis, mire lo que dice Satanás, ¿no? En contradicción de lo que Dios dice. Versículo 3 de Génesis, capítulo, verso 3, dice: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comerdes dele, nem a tocareis, para que não morais. Versículo 4, a serpente disse à mulher: certamente não morirá. Quem tinha razão, Deus ou a serpente? Deus. Sí. Si nós fôramos inmortal, ninguém ser humano, não? Tem morir? Tristemente, não? Mas, se nós olhamos, não, em Gênesis, irmão, Gênesis 3, versículo 22. Gênesis 3, versículo 22 diz: o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar na terra a qual fora tornado. Assim, ele expulsou o homem e colocou neste do jardim do Éden querubins e uma espada flamante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para o árvore da vida. Então, Adão, mientras ele foi obediente a los mandamientos de Deus, ele tinha a possibilidade de entrar no jardim do Éden e comer do árvore da vida. Quando ele pecou, ¿sí? Cuando ele pecou, nós hemos lido acá que Eva, ¿qué pasó con Eva? Se fez agente de Satanás. Entonces, ¿qué hizo? Ela se fez agente de Satanás porque ela levou o fruto para o seu marido e fez ele cair também. Agora, mas não significa que ela para sempre virou agente de Satanás. Perdão. De que são agente Putin e o presidente de Ucrânia? De quem são agentes? O presidente de Israel, de quem é agente? O presidente de Brasil, de quem é agente?
Hermano, o nos sujetamos a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos dos erros. ¿Sí? La inmortalidad del alma. Ese es un engaño de Satanás, una doctrina de Satanás. ¿Sí? Y la segunda doctrina es el día domingo. Que hasta el día de hoy, ¿no? Incluso los adventistas del séptimo día hacen culto el domingo porque falan así. Las personas que transgreden un sábado porque tienen que trabajar, nos porém vamos, ¿no?, a dar culto un domingo para que las personas vengan aquí. Mas ninguém parte de la Biblia dice eso. Y muchos, la gran mayoría de nos, ¿sí?, por no pasar fome y las pruebas que están llegando, vamos a aceitar la marca de la bestia. Sí, sé que es duro todo esto, mas ¿por qué mataron a Cristo? Porque ele falava aqui. É verdade. É verdade. Si vocês no estuvieran en los días que nos hemos estudiado con Fernanda y los hermanos, hubiesen comprendido mucho esas cosas. Mas nos anoche falamos sobre la naturaleza de Cristo. Entonces, la irmã Joaya aquí fala, y esto es muy importante para nosotros, ¿sí? Por eso es que Dios no viu de que era preciso, no porque la Biblia no fuera clara, sino porque nos hicimos esto. ¿Sí? Y si vos no acreditan eso, yo puedo mostrar con este libro de que no, son los protestantes, hemos tirado afuera la palabra del Señor. Porque nos teníamos que ser hoy protestantes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Somos protestantes? No. Y la hermana Joy dice aquí que los protestantes, ¿sí?, hemos tirado afuera la palabra del Señor. Por eso es que miren lo que la hermana Joy fala aquí con respecto a eso. Dice así: a línea de distinción entre os profesos cristãos e os ímpios es agora dificilmente discernir. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. ¿Cuál igreja? Porque cuando la irmã Joy quiere identificar a todas las iglesias, fala en plural. Y cuando ella se dirige a una sola iglesia, fala en singular. De aquí ya fala en singular. Os membros da iglesia aman o que un mundo aman y están pronto para unirse con él. Y Satanás determinó unirlo en un solo cuerpo. Y así fortalece su causa arrastrando a todos para as fileiras do espiritualismo. O papista, que se orgullan dos milagres como una señal certo da verdadeira igreja, será prontamente enganado por este poder operador de prodigio. El protestante, ¿quién son protestantes? Quem protesta. Ok. Estamos protestándonos. O protestante, tendo lanzado fora o escudo da verdade, serán también iludidos. ¿Qué hemos feito nós con esto?
según esto. Mas, ou seja, nós podemos provar. Jesus falou assim. Não pensem vocês de que eu vou acusar diante do Pai. Há que os acusa, Moisés. Sim? Cristo falou assim, se você, a los judíos, se você não acredita nos escritos de Moisés, tampouco han de aceitar minhas palavras. Temos muito para estudar, porque... Tá bom. Então, vamos a seguir, porque eu quero que lo que nós hemos estado estudando anoche, especialmente aqui, ellos no... Fernanda, Melis, Da Valdinei e Fernanda. Sabrina. Dice la irmã Joy, muitos, quantos são muitos? Todos. Muitos. Muitos alegam que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Nesse caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que ele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, conflito mais intenso do que Cristo teve, então ele, escutem esto, ele não estaria habilitado a nos socorrer. ¿Acreditan você en el Mayoay? La mayoría de los adventistas y un mundo de afuera menos. ¿Sí? O mundo afuera no aceita isto. E muitos de nós estamos deixando isto. Muitos alegam que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Nesse caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que ele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, conflito mais intenso do que Cristo teve, então ele, Cristo, não estaria habilitado a nos socorrer. Nosso Salvador, porém, revestiu-se da humanidade com todos os riscos relacionados a ela. O que significa isso? Todos os riscos. O que entendem você por essas palavras? Sim? Nosso Salvador, porém, revestiu-se da humanidade com todos os riscos relacionados a ela. Escutem, tomou a natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação. Qual natureza ele tinha? Caminhar. E não somente ela fala, Paulo fala disso. Sim? Tomou a natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa alguma que ele não tenha sofrido. Sim? Então, agora vamos a tomar a palavra do Senhor. E vamos aí ao livro de Gálatas para ver duas palavras ali, no, que tristemente nós hemos confundido. Mira, ali tem água. Por favor. Filipenses. Filipenses ou Gálatas? Filipenses. Filipenses 2. Obrigado.
Miren lo que Paulo fala em Filipenses 2. Versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. O que significa para você a palavra semelhante? Era igual, parecido, um pouco, algum engano, Parecido. parecido ou igual? Igual. Você tem a liberdade, não? Tem aqui, e você busca em Google os sinônimos da palavra semelhante. Para mim não é novidade, na verdade, essa estudo com o irmão. Talvez para os irmãos aqui, se daí a gente já tem estudado há mais de 10 anos essa questão aí da humanidade de Cristo. Sim. A gente tem livros impressos aqui em Cascavel mesmo sobre Sim. a humanidade de Cristo. Sim. Então, assim, para mim não é contundente esse assunto que o irmão Ah, traz. não? Para mim não. Porque a gente já tem um bom conhecimento, graças a Ok, Deus, a então respeito dessa parte. Então, agora vamos saber. Então, assim, eu fico quieto aqui porque, na verdade, talvez seja algo novo para os irmãos que estão aqui, a Fernanda, né, que são mais novos na Ok. questão do adventismo, né? Ok? Então, segundo aqui, Paulo diz, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se a semelhança aos homens. Em Hebreus, em Hebreus capítulo 2, em Hebreus capítulo 2, vamos a repetir estas. Versículo 14 diz: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Sim. Versículo 16, porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas convinha-lhe que fosses feito semelhante aos irmãos. Enquanto nós em Filipenses vemos a forma semelhante ao homem. Sim? Mas aqui Paulo fala sobre a semelhança em quanto à natureza. E nós temos que ter uma distinção da forma e da natureza. Sim? Então, eu tomo as palavras de Paulo. Agora, em quanto à natureza, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Dice, por cuanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. O que significa isso? Que tipo de natureza Cristo toma quando vira a terra? Segundo Paulo. Pecaminoso. Pecaminosa. Sim, ele era um ser como nós, livre, e ele podia pecar ou não pecar. Sim. Segundo o que diz Paulo. Se eu me considero mais sábio que Daniel, irmão, fecho isto.
se eu me considero mais sábio que o profeta Daniel, então nós temos um problema muito sério. O Cristo tomou a natureza, como diz a irmã Joai, com a possibilidade de ceder, porque voltemos a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, hermanos, versículo 15, diz Paulo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. A que somos tentados nós? A mentir, a mentir, mentira. Que foi o que fiz Adão quando pecou. Sim? Ele diz a Deus, a mulher enganou, eu comi. Que diz a mulher? A serpente. Hasta el día de hoy, eso no de así comenzó a acrecentar. Acrecentar. Para muitos de nós, esto es muito forte. Pero es preciso de que nós no podamos entender, porque esto es de vida o de muerte. Y la gran mayoría de nós, irmãos, este tema sobre la naturaleza de Cristo, sí, tenemos muito poco conocimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría no hemos aceitado, ¿no?, que Cristo vive en una mixtura de naturaleza. ¿Sí? Mas Paulo acá dice que no. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿De Paulo o los maestros que enseñan? ¿Quién tiene la verdad? Na verdade, a gente, eu não sei muitas vezes de querer explicar a Bíblia, a gente comete esses erros, porque de outra forma Paulo estaria contradizendo outros profetas, né, se ele estivesse afirmando isso, mas Paulo não está falando isso. Paulo está falando que ele, né, se fez carne pecaminosa, Sim. mas não pecou. Né? Ele está falando aqui que Cristo não era só humano. Ele está falando aqui que Cristo também tinha a divindade do Pai. Ok. Agora, se Então, Cristo gente tive a humanidade do Pai, Ele poderia compreender a nós quando somos tentados? Sim, com Se certeza. Cristo, Ele não assumiu a natureza com todo o risco a cair, Ele poderia entender-nos a nós? Ele poderia compreender quando nós somos tentados a pecar? O título ali já fala, grande controvérsia. Satanás veio trazer controvérsia. Na verdade, a palavra de Deus é luz. Ela nos ensina justamente Então, se todas Cristo, essas doutrinas claramente, né, como seguir. se Cristo, Ele não assumiu, como diz Paulo em Hebreu, a natureza de Abraão, Ele poderia compreender a Abraão quando Abraão foi a Egipto e fez mentira com sua esposa? Poderia compreender Cristo quando Sara falou com Abraão e fizeram uma proposta de que ele tivesse intimidade com Agar?
Mas essa é a humanidade do homem, não é a questão, né, do conhecimento de Deus, não é a questão daquilo que Deus quer tornar o ser humano, né? Isso, na verdade, é a debilidade do homem. Assim como Jacó também, né? Fugiu, assim como Elias fugiu. Né? Agora, Em se momentos de Cristo, humanidade, eles demonstraram aquilo que eles eram, né? se Cristo, quando vir a la terra, ele vir como um anjo, com a natureza de um anjo sem pecado, poderia ser ele compreender a nós quando nós pecamos, segundo Paulo? Não, Cristo vindo como humano, mas ele não deixou de ser o Filho de Deus, né? Não, pero nós estamos falando com que tipo de natureza? Natureza pecaminosa. Sim, Só que ele não pecou. ele não pecou. Agora, nós hemos lido à noite que quando Satanás vira Cristo, a tentação, como falou Cristo? Fora Satanás. Porque nós, quando Satanás vem e nos faz essas coisas, aceitamos? Porque, irmão Fermin, o fato de Cristo, na verdade, ter descido até o mais profundo da humanidade, não é o fato dele precisar compreender o ser humano. Na verdade, ele compreende muito bem. Ele precisava, na verdade, provar para o resto do mundo o que ele veio aqui fazer. Que não é só justamente justificar o ser humano, era pôr em clareza o amor do Pai. Porque isso que ele justamente demonstrou ao salvar o homem. Entende? Então, assim, sempre tem um propósito maior. E se a gente fica justamente nas minúcias, né, nos detalhes, que na verdade realmente não vai edificar principalmente aos mais incautos, né? Assim? Então, a gente deixa de prosseguir justamente no conhecimento que Oséias vem falando para a gente prosseguir. Ah, tá. Ou seja que, Então, assim, a Para compreensão você, de Jesus, para você, ela irmão, vai além do que a gente pode imaginar. para você, a natureza de Cristo não tem nenhum valor? Não, lógico que tem. Tanto que, ó, como a gente estava lendo ali, ó, o próprio irmão leu, ó, em segunda carta de João ali, ó, Sim. ele mesmo fala um pouquinho acima do que o irmão leu ali, ó. Vamos só ler para... Porque eu entendo completamente o que o irmão está tentando, só que na verdade assim, ó, a dificuldade de você às vezes explicar, principalmente pelo idioma, vai só trazer mais dificuldade para alguns aqui, mas aqui fala... Não, porque João, ela entende espanhol, ela entende espanhol. Mas na tem Bíblia dificuldade, aqui- porque assim, ó, uma mas coisa é aqui na você Bíblia- entender de ouvido, e outra coisa é você entender aquilo que a palavra, né, o termo, justamente ele vem valorizar, né, o conhecimento de Deus. Então, o irmão estava lendo aqui na segunda carta, o que é? Deixa eu achar aqui, ó. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ok. Essa é uma doutrina que hoje está dentro da igreja adventista. Essa doutrina E hoje- começou com o diabo. Exato. Ok. Agora, se você lê, no, justo, no, vamos a ver ali como sigue João, no, ali en eso, en primera de João, capítulo 4, justamente de eso hemos estudiado anoche, ¿no? Versículo 2 dice, primera de João, capítulo 4, versículo 2, nisto conocerei o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesucristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesucristo veio em carne não é de Deus. Agora, que tipo de carne tinha Maria, a mãe de Jesus? Carne santificada, como diz a Igreja Católica, ou era uma pecadora como nós?
era uma mulher santificada, né? Isso eu sei. Espere. Que tipo de natureza tinha Maria? Porque ela veio. Não adianta a gente querer criar controvérsia para explicar o certo. Entonces María, según você, María, su carne de María era totalmente distinta de nuestra carne. Não? ¿Precisaba María un Salvador, sí o no? Sim. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza tenía María? Pecaminosa. Pecaminosa, como nós. Porque senão nós temos que aceitar o que fala a Igreja Católica, de que Maria foi uma exceção em quanto à natureza. Agora, se você aceita isso e faz um estudo, a mãe de Maria, que tipo de natureza tinha? Sem pecado. A avó de Maria, que natureza tinha? Sem pecado. E se você vai hacia atrás, o pecado nunca entrou na terra. Isso é o que quer Satanás enganar. Porque quem trouxe a Maria, quem foi a sua mãe? Para que Maria tivesse uma carne sem pecado, como foi Adão antes da queda, a mãe de Maria tinha que ter carne sem pecado. E desde que Adão pecou, e Eva pecaram hasta hoje, todos. Uma coisa é sem pecado, outra coisa é ser pecaminoso. A pecaminosa é que você tem a possibilidade, a tentação, pode ser assim, né? Mas uma coisa é pecar e outra coisa é ter a natureza pecaminosa, que é a tentação. E todos Agora, nós Maria, também. Maria, que tipo de natureza tinha? Não, pecaminosa. Mas isso não é novidade. Isso daí, para quem sabe, para o católico, pode ser uma coisa plausível, mas para um protestante hoje... Los protestantes, aceitan que ela foi mãe de Jesus. Todos los protestantes aceitan de que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la queda. Nem todos. ¿Qué? Eu sou um que não acredito. Todos los protestantes aceitan de que Cristo, él no pecó porque le tomó la naturaleza antes de la queda. No. ¿Sí? Y nos, tristemente, los adventistas del séptimo día, tristemente, ¿sí? Por el año 1950 hasta 1957, ¿no? Entre unos teólogos adventistas con el pastor Walter Martin, calvinista, hicieron una conversa. Y el pastor Walter Martin falou así: ¿você acredita de que Cristo toma la naturaleza antes de la queda o después de la queda? Porque antes de eso, la iglesia adventista no era considerada en los Estados Unidos una secta, justamente por esa posición. Tem países que não creem em Maria, creem em outro tipo de santa. ¿Sí? E Entonces, daí já muda a conversa também. ¿cómo? Então, se muda a conversa. ¿Por qué? Porque não é a mesma Maria. ¿Cuál María? La A María de Maria que nós Jesús. estamos falando. Ok. ¿Qué tipo de naturaleza tenía ella? Se for para outros países, não, tudo bem, isso daí a gente já compreende. Entonces, Isso que Cristo a toma gente la está falando. naturaleza de quién? A gente não tem dúvida quanto a isso. Que ela foi uma pecadora como qualquer um, mas ela creu no seu filho Jesus. Sim. E ela hoje, ela está separada junto com os santos. É isso que a gente está falando aqui hoje. Né? A gente não pode agora também achar que isso daí é um ponto de salvação, essa questão da Maria, porque é isso que eu estou falando. Se a gente for para outro país, onde não tem nada a ver com Maria, é completamente diferente. Agora, o tipo de carne de Maria. Que carne tinha Maria? Só picanha. Que carne tinha Maria?
Vamos a ver, irmão, que anoche hemos leído, ¿no? En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, 3 dice: acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne. Que tipo de carne tinha Davi? Sim? Que tipo de carne tinha Davi? Que tipo de carne tinha Abraão? Que tipo de carne tinha Salomão? Entendem vocês a importância disto? Porque se nós aceitamos de que Cristo vir ante la queda com a natureza dele, por isso ele não pecou, então ele não tem uma compreensão correta, ¿sí?, de las lutas que temos nós aqui na terra. E ele não pode compreender e tampouco está capacitado para ser nosso Salvador. Porque muitos hemos aceitado de que vamos a pecar hasta la volta de Cristo. E isso se tem que cortar agora. Ou nós aceitamos que temos o Espírito de Cristo que nos é dado para cortar com o pecado agora, e agora é agora. E se não, nós podemos seguir os pensamentos de Satanás, de que nós não deixaremos de pecar hasta a volta de Cristo. Porque nós estamos no dia da expiação. Quem hemos estudado no Levítico, Hebreos, el tema del santuario, nos encontramos en el día de la expiación. Y si nos no entendemos eso, que significa el día de la expiación, nos vamos a defender nuestra posición como Satanás defiende la suya. Porque Satanás, ele tem muito agente aqui, o Papa Pio, o Leão, esse agente de Satanás. E ele fala, e toda a terra não. Sim, eu não sei se foi na quarta ou quinta-feira, o presidente Trump, ele tomou uma vela, sim, e prendeu um par de velas ali, a unos deuses del hinduísmo. Sim? Você tem que buscar em YouTube, em Facebook, as coisas que estão passando nos Estados Unidos. Sim? E nós podemos ler que os Estados Unidos farão milagres aún de ser fogo do céu. E isso, irmão, Satanás faz isso. E nós podemos estudar a vida de Elias. ¿Sí? Elias fez uma proposta. Se Baal é o Deus, que Baal faça descer fogo do céu. ¿No? Y comenzaron todos los sacerdotes de Baal, ¿no?, a brincar. Baal, Baal, Baal. Mas, o sea, Elías en un momento dice ali, no, más fuerte. Posiblemente Baal está, ¿no? O fue por ali, ¿no? Entonces, cuando Elías colocó, según Cristo ordenó, él colocó el fis, ¿no?, colocó agua, colocó el altar, colocó
colocó la ofrenda, ¿sí? Y él mostró quién era el Dios verdadero. Cayó fuego sobre eso y consumió todo, no quedó nada. Y la orden fue que tenía que matar a todos los sacerdotes que mucho tiempo enganaron al pueblo de Israel. Entonces, en este tiempo nos tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque si no seguimos practicando el pecado, somos hijos de qué? Según 1 de João. De Dios, o diablo. Y si no seguimos pecando, ¿sí? El diablo nos tiene enganado, porque esa es la idea de él. Que no tengamos un conocimiento real de esto hasta que la gracia termine. E como que nós podemos ter um conhecimento real da palavra de Deus? Estudando. Estudando? Ou pedindo esclarecimento? Nós temos que pedir a Cristo que Él sea nuestro mestre, ¿sí? Y su palabra estudando desde Moisés, ¿no? Si você busca João, ¿no? Busca João. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 45. Incluso, nos podemos traer las palabras de Cristo a los judíos hasta el día de hoy, y las mismas palabras que Cristo faló a los judíos falaría hoy. ¿Sí o no? ¿Ha mudado Cristo? No, es el mismo. Y Cristo falaría así para nos hoy. Versículo 37. Cristo falaría así, no como la mayoría de los pregadores que tratan de hacernos comprender de que que somos ejemplo, ¿no?, de los creyentes. Cristo ha mudado el de ser como cuando Él vino a la tierra. No. Cristo es el mismo ontem, hoy y por la eternidad. Mas Cristo falou assim: eu sou la verdad. Y fuera de Él no existe otra verdad. Entonces, si nos tomáramos las palabras de Cristo escritas en João capítulo 5 y la colocaríamos hoy, miren lo que Cristo nos falaría versículo 37. Versículo 37. El propio Pai que me envió tem dado testimonio de mí. Vos nunca ouviste a sua voz. ¿Quiénes son vos? ¿Los judíos o nos? ¿Qué pensamos ser? Vos. Nos. Vos nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. E sua palavra, escuchen esto, e sua palavra não permanece em vos. ¿Sí? Porque a sua palavra não permanece em vos, porque vos não crede naquele em que ele enviou.
examinad as Escritura, porque nela pensáis que tende a vida eterna, e são elas que testifican de mim. E não quereis vir a mim para ter vida. Eu não recibo honra do homem, mas eu vos conheço, que sei que não tende em vosso amor de Deus. Falaria assim Cristo, ou diria, oh, meu filho, sigam assim. E nós podemos, quando Cristo falou acerca de que ele não come seu carne e bebe seu sangue, disse que tudo, excepto os 12, foram-se porque, que falaram? Forte palavras são esta, quem não pode suportar? Então Jesus mirou aos 12 e falou assim, você tem desejo de ir embora? E Pedro falou, você não. Para quem iremos? Então só você tem palavras da vida eterna. Mas todos os que eram discípulos de Jesus até esse momento, quando ele falou, falaram assim, esse touro, essa pregação, quem pode ouvir? E se voltaram todos. E quedou eles somente com os 12. Como podeis, versículo 44, como podeis crer vós que recebeis honra um dos outros e não buscais a honra que vem só de Deus? Agora, versículo 45, não penseis que eu vou ir de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos confiai. Porque se vos crezeis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não crede no seu escrito, como crereis nas minhas palavras? E lo coloca Moisés. Se nós não acreditamos no que Moisés escreve, então estamos enganados porque nós aceitamos. Sí. ¿Cuánto tiempo hemos pasado estudiando los libros de Moisés y los profetas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos pasamos estudiando los libros de Moisés y los profetas? Jeremías capítulo 2. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Y eso es para nosotros. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, y esto es para nosotros, hermano. Versículo 11. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Alguma nação trocou os seus 12 por outros que não seja Deus, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não o beneficia. Que fizemos nós? Lo mismo ou diferente de Israel? Sim? Estai atônito o céu, por causa disto eu realmente temeroso,
ficai muito desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez quantas? Duas maldades: abandonar-me, o fonte de água viva, e cavarem cisterna para si, cisternas quebradas que não podem ameaçar água. Falaria o profeta Jeremias para nós hoje assim? Ou não? Que hemos feito nós? Hemos abandonado a Cristo. Sim? E nós fizemos, como diz o profeta aqui, e cavarem cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Nós falamos hoje acerca de lo que vem pronto. Estamos fugindo ao campo? Não. E quando as coisas se ponham terríveis, o que vai passar para nós? Porque nós hemos abandonado a Cristo. Sí, según este libro, 2 euros, que tienen todas las iglesias que está la inmortalidad del alma y la santificación los días domingos. Y eso ya está listo. Solamente que Dios no, según Apocalipsis 7, ordena hasta que sean selados los servos de nosotros. Pero los anjos están listos para obedecer las órdenes del Señor cuando ellos dejen de intervenir en la tierra. Y nos estamos viendo por todas partes, ¿no?, que Dios está retirando su Santo Espíritu de las personas que no aceitan lo que la palabra de Dios fala. Entonces, según Pablo, vamos a ir a la primera carta de Pedro. No, la segunda carta de Pedro, hermano, perdón. ¿Cómo estamos con el tiempo? Comenzamos a las tipo... ¿Te acuerdas el tiempo? Bueno. Según Pedro, en la segunda carta de Pedro, versículo 3, conforme a seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através desta possais ser participante da natureza divina. ¿Cuál es la propuesta? Que nos deixemos nossa natureza, ¿sí?, escondida en quién? En Cristo. En Cristo. Para que sejamos participantes de su natureza. Porque nuestra natureza es ruim. Entonces, aquí tem una proposta de Cristo, si você deseja, ¿no? Pelas quais não são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através desta possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disto, com
toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude ao conhecimento, a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A piedade é gentileza fraternal, a gentileza fraternal caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixaram estéreis e nem infructífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar. Ao longe esqueceu-se de que foi purificado de seu antigo pecado. Portanto, irmão, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição, porque se fizer essas coisas, como termina? Jamais pecaremos. Se nós agora decidimos entregar-nos a Cristo com todos os nossos corações, sim, porque Satanás, ele deseja que o mundo inteiro, sim, fique assim, que nós não podemos guardar os mandamentos do Senhor. Então, se nós seguimos que não podemos guardar, porque somos pecadores, então não participaremos de los 144.000. Estamos afuera. Entendem vocês? Se nós seguimos praticando o pecado, ou por ali pecamos, 1 de João diz que ele que peca... Não temos conhecido ele. Bem. Mas João disse que ele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E o diabo, sim, o Satanás, irmão, quando nós praticamos o pecado, sim, ele na face de Jesus Cristo diz, mira, o que dizem que seu povo praticando o pecado. Mas Cristo se ha proposto ter um povo na terra que hoje coloque final ao pecado. E demonstremos, ¿no?, a las regiones celestiais, a todo mundo, assim como Noé condenou ao mundo, ¿sí?, como Lot condenou a Sodoma, nós sejamos participantes da natureza divina e podamos ser parte de lo que Apocalipse 14 fala. Apocalipse 14 si nós hoje tomamos a determinação de aceitar o que nós hemos lido, estudado à noite, e o pouco que nós hemos estudado hoje, nós podemos ser parte, irmão, de lo que o Apocalipse 14 fala. Eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. Por isso é que o conselho de Paulo em Filipenses que nós teria que estar na mente que tinha Cristo Jesus ao vir na terra. Esse é um conselho de Paulo. Mas se eu quero aceitarlo, está bom, e se eu não. Versículo 2. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de grandes trovões
eu vi uma voz de arpista arpeando com suas harpas. Eles cantavam como se fosse uma nova canção. Por quê? Uma nova canção. Porque desde que o pecado entrou, irmão, hasta agora, desde que o pecado entrou hasta agora, ¿sí? Só os 144.000 poderão cantar a canção, uma canção nova que é a de haber tido la victoria sobre todo pecado. Es una canción nueva, porque desde que el pecado entró hasta este tiempo, Cristo está esperando, ¿no?, que nos mostremos, tanto a los cielos como a la tierra, que nós estamos crucificados com Cristo. Por isso ele não voltou ainda. Sim? E se nós estivermos crucificados com Cristo hoje, vamos ao livro de Gálatas. Temos que encerrar. Então. Vamos ao livro de Gálatas, vamos a ver aqui no Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20. Paulo dice así: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne. Escutem isto. É a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. ¿Estamos vivendo nós essa vida? La vida que agora vivo en la carne, ¿sí?, la vivo en la fe del Filho de Deus. Ele pecou? Não. Se eu tomo as palavras de Paulo, você pode fazer uma pesquisa desde Atos hasta Filemón e Romano, que é a última carta de Paulo. Você não encontra nenhum pecado na vida de Paulo. ¿Sí? ¿Por quê? Porque ele tomou esta decisão: crucificar-se com Cristo. E se eu leio Efésios, Filipenses, Colossenses, no, dice que en esperanza nós somos colocados nos lugares celestiais. Se isso fosse certo, como dice Paulo, quais seriam nossas palavras? Terrenales ou celestiais? Celestiais. Nos calaríamos ante la palabra do Senhor ou diríamos: espera, Cristo, eu sei o que falo. Se nós estivéssemos em esperança, em fé, nos lugares celestiais, ¿sí?, aceitaríamos isto, como está revelado? Não aceitamos. Temos lutas aqui, não? Eu penso uma maneira, ela pensa de outra maneira, você, não? Seu filho, sua criança, todos estamos assim, mas se nós estivermos em nos lugares celestiais, em esperança, escutaríamos que? A voz dele, porque ele é toda a verdade. Sim? Então, voltando ao Apocalipse 14, versículo 3. E eles cantavam como se fosse uma nova canção, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção,
sino os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados, sim, como nós hemos lido em Paulo, na doutrina do diabo. Porque são virgens. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, o sea, com outras igrejas, porque são virgens. Estes são os que siguen o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo a primícia para ele e para o Cordeiro. Na sua boca não se hallou astúcia, porque ele está sem culpa diante do trono. Hoje nós temos a possibilidade, se estamos dispostos, a ser participantes da natureza divina, fugindo da concupiscência e dos pensamentos de nós. E se nós tomamos hoje a decisão de crucificar-nos com Cristo, Cristo ficará aqui e eu permanecerei nele, porque separado dele, Morremos. que dice Cristo em João: separado de mim, que podemos fazer? Nada. E se nós estamos em dúvida, não, se é assim, se é assim, Jesus é claro. Jesus é claro. Se alguém, escutem esto, se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha. Os homens o recolhem, os lançam no fogo, eles são queimados. E que não permanece em ele. E nós temos que permanecer em eles quanto tempo? Porque Satanás está aqui. ¿No? Por eso un hombre, ¿no? Esa es la grande controversia entre Cristo y Satanás, y en el medio estamos nosotros. Aquí vamos a servir. O sea, si nos permanecemos en Cristo, tenemos que crucificarnos con Cristo. Y Él es poderoso para guardar y hacer de nós un vaso de honra. Si nos colocamos un poquinho fuera de Cristo, estamos separados de Él. Y Satanás está aquí. Y Satanás, como anoche falamos, tem 144.000 maneiras de enganar. Él es un maestro del engano. Ha enganado al mundo hasta ahora. Según Apocalipsis. ¿Sí? Y todo el mundo va detrás de qué? De la besta. Então precisa ser o povo que tome hoje uma decisão. ¿Sí? Se o mundo é nosso Deus, com o mundo. Agora, se Cristo, Ele morreu, busque, irmão, 2 de Coríntios, capítulo 5. Se Cristo é nosso Deus, nós temos que tomar esta decisão agora. Si es certamente de que nos amamos a Cristo porque Él nos amó primero. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque así nos julgamos, que si uno murió por todos, entonces todos morirán. Él murió por todos,
para os que viven. ¿En qué tiempo está ese verbo? Agora. Para os que viven, no vivan de aquí diante para sí, mas para aquele que murió y ele o resucitou. En esta versión, irmão, quando eu comprei, foi um presente que me fizeram, eu encontrei este texto aqui, donde Pablo, esta es una de la Biblia que você tem que tratar de ter. Es la más fiel a todas las traducciones. Da King James. Desde el año 1611. Ahora, cuando eu leí este texto, eu quedé pensando. Dice Pablo aquí, el versículo 16 de 2 Corintios 5:16. Por tanto, de aquí por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Para mim, temos que encerrar. Tempo. ¿Sí? Según Pablo, aquí dice de que nos sabemos de que no somos hombres según a carne, sino según o Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo fica en nos. Porque si el Espíritu de Cristo no fica en nos, no somos de Cristo, según Romanos capítulo 8. Irmão, que o Senhor abençoe a vocês. Estamos entrando quase no final da história da Terra. E Satanás, irmão, ele fala tudo para enganar aún a los escolhidos. Por isso, Mas é derrotado, né? como? Mas é derrotado. Por Cristo. Já Somente é por derrotado, Cristo. né? ¿Sí? Mas nós estamos aqui. Se nós estudamos a última igreja de Apocalipse 3, em que condições Cristo encontra a sua última igreja? Laodiceia. Laodiceia. Quais são as condições que tem a última igreja aqui na Terra? Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E nós, como falamos, somos quê? Ricos. Ricos e estamos... Hay uma palavra, irmão, ali, que nós falamos a Cristo, porque nós representamos a última igreja según la Biblia. ¿Sí? Según la palabra del Señor, nos falamos así. Nos. ¿Sí? Si você acredita, eu sou rico e eu de bens. Não tenho necessidade de nada. Ahora, esa palabra nada incluyó ao Calvário. Bueno, ¿precisamos nosotros del Calvario? Sí, porque el Calvario será el estudio por la eternidad. Mas esta palabra está acá. ¿Sí? Eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, é pobre, é cego, é nu. Esa es la condición en la cual Cristo mira para abaixo e ve a seu povo. E ele deseja, você nunca ha lido isso? Amén. E Cristo, ¿qué está haciendo? Tratando de qué? De despertar. Sim. Tratando de despertarnos. Você é miserável. Você é cego. Você está nu.
Porque estamos por terminar a história do pecado. E Cristo encontra seu povo, sim, nessas condições. E Ele nos dá conselho aí. Se nós queremos aceitar os conselhos de Jesus, possivelmente, por sua graça, podamos ser parte dos 144.000. Ou se nós tomamos uma decisão de crucificar-nos com Cristo hoje e ser participante da natureza divina, Ele pode nos levar hoje, ou amanhã, ou segunda-feira, al descanso, santificados. ¿Sí? Porque ninguém en este tiempo que no alcance la santificación no verá a Cristo. Y nosotros precisamos, irmão, por la gracia del Señor, hoje tomar una decisión. O somos crucificados con Cristo por la fe, ¿sí? O nos seguimos con la doctrina de Satanás, pensando de que esto puede ser, esto no puede ser. Algo último himno, así, irmão, você? 127.